E aí pessoal, nessa aula a gente vai navegar para a tela de detalhes. Mas antes, a gente vai conhecer a navegação em stack e também a navegação encadeada. E para isso a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa tipagem que hoje a gente tem já por padrão. Então para isso eu vou começar criando um novo arquivo. Então vou vir aqui nos types, routers, criei esse arquivo aqui. E aqui a gente vai fazer igual a gente fez outra vez. Então vamos declarar globalmente, tá? Global. Vamos exportar um tipo, que aí vai ser routers parameters list, para manter o padrão. Esse tipo a gente vai ter o bottom tab, que a gente vai estar colocando ele, né, por padrão ali. Dentro de um stack a gente vai ter o bottom tab, e isso vai ficar mais claro aí conforme eu for codando, mas a gente está encadeando tipos de rotas, né? Se a gente conseguisse ver, o bottom tab estaria dentro de uma stack, mas a gente vai ver devagarzinho. Navigator screen params, e aí a gente vai passar o nosso bottom tab list para dizer que tem várias dessas telas. Eu coloquei como opcional porque a gente pode ou não navegar para ela. E aqui a gente vai colocar tela de detalhes, que é que a gente quer navegar. E aí eu vou colocar alguns parâmetros para essa tela. E aí um deles é o show em si. E aí eu vou precisar do show model para me dizer quais são os parâmetros que eu preciso passar. Vou adicionar uma nova tela para já deixar salvo aqui, que é da pessoa. Então a gente vai passar um parâmetro para ela, que é o person. E esse person model, que a gente ainda não tem, né, mas eu poderia criar aqui. Vou deixar aqui como N, só para a gente não realmente ter que implementar isso agora. Então vou colocar aqui e vou colocar assim, ó. E vou colocar ele aqui como N, só para a gente não ter que implementar nada agora. E dá até para a gente colocar um to-do aqui, que aí a gente vai conseguir encontrar ele depois através da extensão que tem chamada to-do list. Então, to-dos, se eu abrir ele aqui, ó, tenho aqui person model que a gente vai estar adicionando depois. Então, legal. Eu poderia até adicionar agora, mas acho que vai dar mais trabalho. Então, por enquanto eu vou manter assim. Então, aqui, a primeira coisa que a gente já fez, né? Acho que nem precisa, na verdade. Eu vou tirar, depois a gente coloca, já que a gente não vai mexer com isso agora. Então, vou deixar até essas duas aqui, que a gente já tem os dados, e aí a gente segue daqui. Depois de feito isso, eu vou definir outras coisas também, que são dados para a navegação em si. Então eu vou usar use navigation types, e aqui eu vou exportar o tipo router stack navigation prop. E ele aqui vai ser igual native stack. Vamos caçar ele aqui, tem o props. Tá aqui ele vai receber alguns parâmetros. E aqui o primeiro vai ser o router parameters list, que é o lá de cima, e a primeira tela que a gente vai estar utilizando. Então, legal. Depois aqui, eu também posso usar aqui a tipagem em si. Então, vou até colocar um comentário. Use route types. Eu vou fazer export type. É quase isso aqui, só muda que cada um aqui eu vou colocar o que eu quero em si. Então, o primeiro vai ser o detail route prop. Aí, vamos pegar o route prop do params e pegar a tela de detalhes. Por que ele deu problema? Route parameter list, route props, não importei. Agora sim. Então vamos ver aqui, agora ele trouxe. E depois eu vou colocar mais um ali para a pessoa, mas por enquanto vamos manter só aqui, que é o que a gente precisa de fato. Então aqui, outra coisa que eu vou fazer também é adicionar umas telas novas de screen. Então eu vou colocar, essa eu vou manter sim já, padrão. Então, porque não vai fazer diferença mesmo pra gente. Então, eu vou colocar essa e vou colocar a da pessoa também, que eu tinha mencionado. Por mais que eu não coloquei o tipo ali, mas eu vou manter. A gente tem que colocar em screens, new. Tá, legal. E que eu vou colocar também. Feito. Outra coisa que a gente vai fazer é dentro da navegação, a gente vai criar uma navegação index agora. Então lá dentro a gente vai vir aqui em navegação mesmo, navigation, e na navegação a gente vai colocar um novo arquivo que vai ser o index.ts. E aí dentro dele a gente vai criar de fato a nossa stack. Então eu vou fazer const stack vai ser igual create navigation stack. Só faltou aqui o native stack navigator. E ele vem da nossa biblioteca. E aí eu consigo exportar const route. Posso fazer assim. Routers. Vamos colocar todas as rotas aqui, né? Tranquilamente. E export default routes. Então aqui está. E aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vamos pegar o stack.navigator, que é a primeira coisa, e depois o screen. E aqui a gente vai ter algo interessante, que é o bottom tab. Eu não tipei ainda, né? Mas vai ser o bottom tab. E aqui a gente vai colocar o bottom tab navigator, que no caso a gente vai colocar toda a navegação dentro de uma stack. Isso é bem legal. E aqui eu vou passar também uns parâmetros de screen options para remover aquele header
que a gente não vai querer agora. Então aqui em header, vou fazer o mesmo que eu fiz no outro, ele vai sempre retornar um null, para não colocar nenhum header. Feito isso, vou colocar mais alguns aqui. Então uma rota para detalhes. Então aqui ele não está tipando, deixa eu ver se eu consigo tipar através do params list. Aqui a gente tem bottom tab e tem details. Vou colocar ele aqui só para ver se ele consegue tipar. Então bottom tab e aqui vai ter details. Aqui eu posso até colocar o person, e aí acabei voltando para lá, né? Tá, vamos colocar isso, só para também deixar de coisa. E aqui eu vou colocar detail screen, que vai vir lá de dentro. E aqui eu vou colocar person, já que eu já criei também. E aqui eu vou voltar lá na minha navegação e vou criar aquele person. E aqui por enquanto vou colocar n, porque a gente não tem. Person, vai ser pra gente pesquisar os atores depois. Então tranquilo, novamente preenchido aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa. De forma geral eu acredito que não. Só que aqui a gente tinha renderizado a screen e agora a gente pode renderizar o search, que eu não sei porque eu criei errado ali, mas tinha ficado errado essa tela. Agora tá tudo certinho, favoritos, e eu posso remover essa importação. E aí, uma coisa legal, a gente vai tirar a bottom tab e vamos usar somente as rotas aqui no começo. Então vamos fazer isso e tiraremos isso tudo aqui. Tudo que não está sendo usado, que a gente botou quase tudo aqui, vamos acabar apagando também para não ficar aí só acumulando espaço. Importamos as rotas da navegação, as rotas ali estão zeradas. Deixa eu ver o porquê. A gente tem home, tem a navegação comum, a gente está fazendo um stack, a gente tem basicamente tudo, navigators. Vamos fazer aqui um reload só para ver se tem alguma coisa incompatível. Não pôde encontrar algum módulo? Não, mas a gente importou todos. Bottom tab navigator, a stack. Faltou o return, né? Não está retornando nada, aí também não tem como realmente funcionar. Vou tirar esse ponto e vírgula. E agora sim, vamos colocar aqui. Vamos ver se ele deixa. Se ele não deixar, eu faço um reload de forma completa, que aí sim vai funcionar. Aqui tá export default, routers, beleza. Alguma coisa corrompeu, vou parar o servidor. Yarn start. Vou abrir no iOS, apertando o I. Vamos esperar um pouquinho. Aparentemente ele tinha bugado. Abrindo no iOS, ele realmente bugou. Vou tentar de novo. Agora ele tá baixando e agora sim. Às vezes acontece de ter algum problema assim, que a gente modificou o arquivo, mas agora tá funcionando normalmente. Legal? Pra gente finalizar, a gente vai precisar só de duas coisinhas aqui. E a primeira é criar uns hooks. Então a gente não criou não um hook, assim, a gente criou, mas você não sabia que era um hook talvez, que é aqueles hooks ali do controller são hooks. Eles são conhecidos como custom hooks. E eu vou criar mais uns aqui no common, que vai ser para a nossa navegação. Então aqui no use my navigation eu vou utilizar um hook, então vai ser use my navigation, que vai me retornar a navegação. Então const navigation, só vou tirar isso aqui que eu não quero, né? Vai ser navigation e aqui eu vou importar da nossa tipagem e aqui eu vou usar aquela tipagem global que a gente fez, que é o router stack navigation props, exato. E aqui eu vou exportar por padrão a use navigation. Isso tudo para a gente conseguir usar ela aqui na home. Então se eu vier na home aqui hoje, a gente ainda não conseguia fazer a navegação para aquela tela de detalhes. E agora, a partir de agora, a gente vai poder fazendo isso aqui. Então vou separar um pouquinho as coisas, colocar aqui navegação, navigation, e vou utilizar o navigate aqui. Então const, vou colocar assim, porque eu posso pegar diretamente do meu navigate, e aí eu tenho o navigate agora. Lembra aquele método que a gente deixou aqui para navegar para a tela de detalhes? Agora a gente consegue fazer navigate, passando uma das telas, e o segundo parâmetro vai ser o show que a gente vai passar. Nesse caso aqui, eu tenho o index, que vai me representar meu show, né? Então a gente vai passar dois pontos, item, não index. Então vamos ver. A ideia é que ele nos leve para essa tela. E deu certo, deu para voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela anterior. Não consigo, né? Porque ele é um stack, mas pelo menos a gente viu que ele levou para a tela ali quando eu cliquei. Então, para essa aula é basicamente isso, fazer essa navegação para essa tela, e a gente vai ter basicamente a possibilidade agora de implementar a tela de detalhes de um filme, de um show. Então é isso, te vejo na próxima aula.